Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, aqui no Instituto Jesus Cristo, e continuo compartilhando com vocês as devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Nós estamos na semana 37 e hoje é quinta-feira. Eu espero que todos vocês estejam bem. O tema da devocional de hoje é O medo produz fadiga, e tem duas referências bíblicas aqui para nós no livro de Mateus. Mateus 13, versículos 20 a 22, diz assim: Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-o a infrutífera. O outro texto é Mateus 25, versículos 24 e 25. Diz assim: Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Esses são os textos de hoje. Que Deus nos abençoe e fale conosco nesse tempo de leitura. Chegamos à próxima causa da fadiga. Então, recordando com vocês, nós já vimos que o egocentrismo causa fadiga, nós vimos que o tédio causa fadiga, vimos ontem que a ansiedade causa fadiga. Então, hoje vamos continuar vendo aquilo que causa fadiga. O medo produz fadiga. Medo é a ansiedade que se tornou aguda. A ansiedade é genérica, o medo é específico. Um psiquiatra russo sentou-se à mesa de um restaurante vagão com 2 homens e uma mulher que usavam uma cruz de ouro no pescoço. Ela era uma pessoa exuberante, que transpirava equilíbrio e saúde. De repente, o psiquiatra disse: se mais pessoas crescem no que essa cruz representa e a colocassem em prática, eu não teria nada para fazer. Atendo de 75 a 100 pacientes por dia, e as 3 coisas de que eles mais sofrem são medo, solidão e egoísmo. Uma talentosa professora de piano escrevia com grande dificuldade, pois uma das mãos tremia muito. Ela explicou que sua irmã e ela haviam escrito 600 cartas de agradecimento às pessoas que haviam enviado flores e mensagens quando o pai delas faleceu, e ela acabou por distender um músculo do polegar. Porém, quando ela tocava, o polegar funcionava normalmente. É claro que o problema não era físico, mas psicológico. O problema estava associado ao ato de escrever cartas em uma ocasião dolorosa, a morte de um ente querido. Os nervos do polegar começaram a ter uma disfunção porque as emoções estavam perturbadas. Então, a paralisia ocorreu. Outra mulher me disse o seguinte: comecei a ter um quadro de asma e percebi mais tarde que a asma estava enraizada no meu nervosismo. Entreguei os meus medos a Deus e a asma desapareceu. Outra causa de fadiga: as inferioridades produzem fadiga. Quando estamos internamente fugindo das coisas, o simples fato de pensar nelas nos deixa cansados. Outro ponto que causa fadiga: os ressentimentos produzem fadiga. Quando alguém está remoendo ressentimentos interiores, a fadiga se instala. Uma garota em um elevador me disse, dando um não de cabeça: aquele porteiro está deixando todo mundo louco por aqui.
E especialmente a ele, perguntei. Sim, concordou ela. Ele está ficando louco. Os ressentimentos em todos estavam se tornando pedras no sapato. Um paciente desenvolveu uma úlcera gástrica como resultado do fato que, quando era menino, o som da campainha que anunciava o jantar era como o som do gongo que anunciava o próximo round de uma luta familiar interminável. Na época, ele tinha espasmos no estômago por causa disso. Como consequência, lá estava a úlcera. A oração. Ó Deus, venho a Ti para que leves todos os ressentimentos e medos que me perturbam. Não posso tirá-los sozinho, mas posso consentir e consinto de todo o coração agora. Estou livre, pois te dou meu consentimento livremente. Amém. Afirmação do dia. O medo bateu à porta e a fé respondeu. Já não havia ninguém ali. Vou repetir. O medo bateu à porta e a fé respondeu. Já não havia ninguém ali. Interessante, hoje nós estamos vendo 3 causas da fadiga. O medo, o sentir-se inferior e os ressentimentos. Interessante que o medo, de fato, ele rouba a nossa energia. E o autor colocou aqui de uma forma que eu achei muito interessante, que a ansiedade, que o medo é a ansiedade aguda, mas que a ansiedade ela é genérica e o medo é algo específico. Interessante que eu trabalho ouvindo pessoas. E o medo sempre aparece nas nossas conversas. E a maioria das pessoas, quando vai falar do seu medo, há sempre um sentimento embaraçoso de vergonha e sempre há uma espécie de diminuição. Eu não sei se é a sociedade que nós vivemos no momento, mas as pessoas acham que ter medo e elas afirmam, é pequeno demais. Talvez você ache pequeno demais, mas nada é pequeno em relação a nós, seres humanos. Nós, de fato, somos pó, né? Nós somos criados por Deus, mas somos pó, completamente dependentes dele. E nada é pequeno, porque isso que a gente às vezes menospreza e fala que é pequeno, toma um espaço tão grande nas nossas vidas e nos domina de tal maneira que nós nos paralisamos, nós ficamos extremamente cansados e não recebemos os recursos ou acessamos os recursos que Deus tem colocado à nossa disposição. Então, de fato, o medo paralisa, causa muita dor, causa fadiga e cansaço. A outra causa que o autor menciona aqui é o sentir-se inferior. E eu fiquei os sentimentos de inferioridade. E eu fiquei pensando nisso, até escrevi aqui, sentir-se inferior é como fugir de si mesmo. O autor, na verdade, ele fala que quando estamos internamente fugindo das coisas, né? Sentir-se inferior aqui causa fadiga e é como se eu estivesse fugindo das coisas. Mas quando eu me sinto inferior, é porque eu não acredito na verdade de quem eu sou em Cristo Jesus. Qual a posição que Jesus me coloca? E eu sou filha amada de Deus em Cristo Jesus. Eu sou perdoada em Cristo Jesus. Eu tenho a reconciliação em Cristo Jesus. Então, várias coisas que nós somos em Cristo Jesus. Mas se eu estou me achando menos, eu não consigo me ver pelos olhos de Deus. Então eu vou estar fugindo de mim. E os ressentimentos. E é interessante que os ressentimentos, eles são revividos dentro de nós. E cada vez que nós temos um ressentimento e é revivido dentro de nós, nós sentimos a dor novamente. E isso faz com que a gente fique extremamente cansado. Mas na oração, o autor Stanley Jones, ele usa a expressão, não posso tirá-lo sozinho,
mas posso consentir e consinto que Deus leve os ressentimentos, os medos, esse sentir-se menos, que Deus leve isso. Eu aprendi com um pastor, eu já falei aqui, um pastor que é um psiquiatra, Dr. Fábio Damasceno, lá do Rio de Janeiro. Ele, num livro que fala sobre a psicologia do perdão, ele fala sobre você querer. Então ele ensina uma oração no livro: Deus, eu quero querer perdoar. Então eu abro a minha vontade, eu abro o meu consentimento para Deus. Então eu quero querer não me ressentir, não reviver isso de novo. Eu quero querer não ter medo. Eu quero querer não sentir-me menos. E aí então o medo vai bater a porta, mas na fé já não tem mais ninguém ali. Deus abençoe o seu dia, que seja um dia abençoado. Eu vejo você amanhã. Deus abençoe.